Contaê de hoje conta com a presença de Carmen Vitor da Silva. A Carmen, ela fez arte e educação na Unesp, especialização na Faculdade de Sociologia da USP. Ela se especializou em desenvolvimento local para pessoas em situação de alta vulnerabilidade. Ela também estudou psicanálise no Instituto Sede Sapiens e atualmente ela está se especializando em tanatologia e cuidados paliativos na Fundação Elizabeth Kübler-Ross. Ela tem 25 anos de experiência em arte e educação e é uma apaixonada por educação e por crianças. E o tema do nosso encontro de hoje foi dado por ela e que eu achei extremamente inspirado. Quero a leveza das mãos invisíveis que suspendem os pássaros. Bom, Carmen, que bom que você está aqui com a gente no Contaê. Muito obrigada pela sua presença e pela sua participação. Eu que agradeço, Sônia, pelo convite, né? Poder contar um pouquinho dessa experiência aí de 25 anos na área de educação. Vai ser um prazer muito grande. Bom, vamos começar então pelo título, que rememora uma música também, não é verdade? Sim, é verdade, é verdade. E pela sua paixão por pássaros. Conta um pouco como é que é isso. A minha paixão por pássaro, ela começou de criança, muito pequena, né? Então, eu andava, né? Hoje eu sou cadeirante, né? Então, há 50 anos eu sou cadeirante. E então eu sempre gostei de pássaro desde criança e morando no Nordeste tinha essa relação com a natureza forte, mas também tinha aquela relação, vamos dizer assim, predatória. Então meus irmãos caçavam passarinhos, né? E aí aquilo me incomodava, sempre me incomodou. Então, enquanto eu andava, né? Então quando eu estava de manhã cedo eu acordava e ia desmontar as arapucas que eles deixavam montado no quintal. Eu acordava cedo, fazia meu trabalho pela natureza, né? E chutava as arapucas e desarmava. Quando era de manhã cedo, eles iam lá achando que estava cheio de passarinho, mas eu tinha já feito esse trabalho, né? E aí eu tive a pólio, né? Com 3 anos de idade, e não pude mais fazer isso pelos passarinhos. Então, meu pacto com eles era se relacionar como educadora com as crianças de uma forma livre. O mais livre possível, o mais leve possível. Isso quem me ensinou foram os pássaros. Né? Então, de uma certa forma, eu continuo desmontando a arapuca. Sim, e sempre sendo levada por essas mãos invisíveis, né? Bom, por essas mãos invisíveis. Vamos começar conversando um pouco sobre a sua experiência como arte educadora, né? Com as crianças. Podia contar um pouco da onde você trabalhou, como é que você se iniciou com a arte educação? Isso, eu estava na universidade ainda, na Unesp, né, no campus de São Paulo, e enquanto eu estava fazendo faculdade, eu já tinha uma atuação na Praça da Sé com crianças em situação de rua. Né? Então, eu já tinha esse trabalho com eles, é um trabalho bastante difícil, né? Mas trabalhei com eles arte, na situação que dava para trabalhar, e isso foi me levando cada vez mais para atuar dentro desse ramo, né? Com pessoas com uma situação de grau de vulnerabilidade muito grande, e também trabalhar essa coisa mais leve, porque um dia você está lá com a criança, Sônia, e no outro dia ela não está. Sim. Né? Então, essa leveza, essa flexibilidade, e de você ter uma atuação marcante num encontro só, muitas vezes. Né? No encontro só, porque às vezes você não consegue dar continuidade. E isso foi uma base muito forte para mim, para estar trabalhando com as crianças em uma situação com mais condições, uma sala própria. Né? Eu trabalhei no SESC, em Santos, por quase 7 anos, então eu tinha um ateliê, né? Então eu tinha material, eu tinha um forno de cerâmica. Então eu fui de um extremo ao outro. Eu comecei sem nenhuma condições, sem nenhum material, sem uma sala, e fui
para um extremo com toda uma infraestrutura que vocês conhecem muito bem, o SESC, né? Tem uma super... Muito, muito competente nisso. Muito. Esses dois mundos foram muito importantes para mim. Esses dois extremos, né? E aí o caminho do meio, você está numa instituição, já trabalhei numa ONG lá no bairro do Belém por 7 anos, e também não tinha muita estrutura. Estava meio no meio do caminho. Eu tinha um espaço físico, né? Mas eu não tinha muitos recursos materiais. Então, essa possibilidade de estar dialogando com situações mais precárias, situações mais ricas, como a do SESC, foi muito importante, né? Foi muito importante porque dá para se trabalhar com algum tipo de material e dá para se trabalhar sem nenhum material, que aí é o corpo, é o seu aprendizado, né? O recurso é o outro na sua frente. O arte educador, ele é ele tem que se desdobrar muitas vezes para poder entregar para a criança o que ele tem naquele momento, né? Exatamente. Isso é muito importante porque a criança ela é muito rica nessa diversidade. A criança consegue pegar uma cadeira e ela transforma num navio, numa pessoa, num barco, né? Ela pega um pedaço de papel, ela pega um pedaço de pau, ela faz um pássaro, ela faz um avião, ela faz um barco, né? Ela tem tudo, isso tudo. Então, quando um educador, um arte educador, vai trabalhar com ela tem essa riqueza que pode ser desenvolvida. O próprio corpo, né? Hoje você vê pessoas explorando dança contemporânea, que são as crianças dançando, mais ou menos, né? Você vê grupos usando o corpo para tirar som, né? Então, a criança tem isso também. Ela está muito mais aberta, né, a essas experiências. Exatamente. Então, a arte, ela tem essa função, vamos dizer assim, né? Então, numa escola formal, a criança está condicionada às 6 horas, às 5 horas numa carteira. No momento onde a criança está com todo o seu desenvolvimento, né? Ali, físico, emocional, social, não consegue interagir com o outro, se olhar para trás para conversar é chamada atenção. Então, a arte, né, ela termina sendo algo extremamente importante, né? Extremamente importante no desenvolvimento da criança e no desenvolvimento do adulto futuro também. Muito, muito importante. E as crianças com que você trabalhou nesse período, qual era a faixa etária delas? Eu trabalhei com crianças de 6 anos a 14 e já trabalhei com crianças muito pequenas também, né? No espaço que eu fiz, na minha residência, eu fiz um espaço, que aliás é um espaço que foi planejado, no teto dele é uma árvore pintada e dessa árvore sai um balanço. Né? Ah, que encantamento! E dessa árvore sai um balanço. E esse balanço é o meu divã. É a forma que eu encontrei, né? E que eu acho bastante interessante, quando as crianças sentam lá, adulto já sentou lá também. Né? Então, quando você começa a contar da sua vida, das suas coisas, num balanço. Né? Então, tem hora que você não sabe se é o balanço que está balançando ou é o mundo que está balançando. Né? Então, esse vai e vem num ritmo do seu pulso da vida, não é o ritmo da criança hiperativa, ansiosa, é o balanço do corpo, é nesse balançar que ela começa a equilibrar essa ansiedade, essa hiperatividade com outro pulso que está dentro dela. Então, esse divã móvel, esse divã que balança conforme o ritmo da criança, do pulso dela, do coração dela, né? Então, esse espaço, eu atuo com crianças um pouco menores também, né? Com criança numa faixa etária, com adultos também, né? É um espaço também. A Carmen nos trouxe umas fotos que durante a edição do nosso Conta Aí com ela, eu vou estar mostrando para vocês, que é um encanto. Eu tive a possibilidade de conhecer o espaço dela e você não tem vontade de sair de lá. E eu, com essa criança um pouco quase sexagenária no ano que vem, não tive vontade de sair de lá tão cedo. Verdade. É isso.
Carmen, eu tive a oportunidade de ver na sua sala para crianças, que você trabalhava também com elas com costura, né? Porque eu vi máquinas pequenininhas de costurar. Conta um pouco desse seu trabalho com as crianças. Tá, ok. Costura é uma coisa muito importante, né? É um movimento muito importante, né? Ele tem um grau de complexidade, ele tem um time mais lento, ele tem que ter uma atenção um pouco maior, né? E eu faço trabalho também de construção de brinquedos, de bonecas de pano, né? Porque se construir uma boneca é um pouco se construir também, é se projetar também ali, né? Então, eu sou filha de costureira, né? E aí minha mãe me ensinou um dia, ela foi me ensinar a bordar, né? E o bordado ele tem uma complexidade grande também. E ela me ensinou a bordar e eu fiz um bordado, achei que ficou bem feito, né? Ela fez o molde lá para mim, né? Riscou, como se diz, e eu achei que eu tinha ido bem. Só que atrás do bordado, as linhas ficaram todas embaralhadas. Mas a preocupação era o que ia ficar à vista, né? Então, para mim estava ótimo. Aí quando eu mostrei para minha mãe, a primeira coisa que ela fez foi virar para ver atrás. Aí ela falou que não estava bom. Mas aí eu disse para ela, mas assim, tá bem feito atrás. Aí ninguém vai ver, né? Eu vou colocar na roupa, ninguém vai ver. Aí ela falou assim, um bordado bom de qualidade, ele não tem avesso. Quando você vê um bordado de qualidade, que você vira, você não consegue identificar onde é o avesso ou onde é do lado certo. Mesmo. E aí ela me ensinou, porque eu era criança, ela me falou assim, é como a gente tem que ser bonito por fora e por dentro. Né? A gente não tem avesso. As coisas bonitas têm que ser bonitas por dentro também. Então, essa questão do bonito, do belo, e trabalhar com isso com crianças, eu trabalhei com crianças com alto grau de vulnerabilidade, na Praça da Sé, por exemplo, você trabalhar com o belo, com a criança que está numa situação de sofrimento físico, emocional muito grande, você te extrair de uma criança o bonito dentro dela, surpreende inclusive ela. Eu acredito que sim. Eu tenho esse lado bonito, então é o bordado. Então, quando você viu lá no espaço, eu tenho agulhas, eu tenho linhas, eu tenho máquina de costura supervisionada, olhando a criança fazendo, né, pequena, são máquinas pequenas, com uma potência menor, e elas costuram, e elas gostam de costurar, de cortar, de descobrir as coisas surgindo na frente delas, magicamente, né? Isso é muito interessante. Numa sociedade, Sônia, numa sociedade de consumo, que você está trocando o ter por fazer, é um arranjo, mental, emocional, cognitivo imenso. Você sair de uma posição passiva de receber e você para uma posição ativa de fazer. E de presentear, porque muitas crianças terminaram fazendo essas bonecas para dar de presente. Eu imagino. E a criança, além disso, eu lembro que no espaço também você tinha na parede um espaço para eles desenharem, né? Também. Exatamente. Tem uma parede, né, de enorme, né, do tamanho da parede normal, de uma tinta lousa para eles desenharem, né? Desenharem, apagar, brincar, escrever, né, as coisas que eles querem escrever, né, o muro da lamentação, né, o que eles não podem falar em casa, mas eles podem escrever lá, aquela vontade de pichar, aquela vontade de fazer um grafite, eles vão lá e fazem. Isso por isso que ninguém quer sair de lá, né? É verdade. É um espaço multifuncional, né? Já dei atividade lá, múltiplas lá dentro. Uma criança está fazendo uma coisa e a outra está fazendo outra, dentro do mesmo espaço. Ai, parabéns, porque realmente ele é encantador, e me encanta, e eu tenho uma criança tão ativa aqui dentro de mim. Então, isso, quando você trouxe essa situação de uma criança ativa, eu tive uma situação atípica há alguns anos atrás, né, que fui solicitado para ficar com um grupo de crianças nas férias, porque os pais não tinham onde deixar as crianças, né, e aí eu abri aquele espaço, ainda não estava, como você viu, não estava finalizado ainda, e aí recebi 7 crianças em casa,
Puxa! Para fazer 7 crianças, e aí a gente trabalhou de tudo, fizemos comida, fizemos biscoito da sorte, teve a parte culinária, eles saíam para passear, e aí a gente fazia uma atividade interna lá, e aí uma das crianças, a avó, né, tem Alzheimer, e a mãe também não tinha onde deixar a avó, de súbito, teve problema com cuidadora, e no fim foi todo mundo para o mesmo espaço. Uma avó com mais de 70 anos, acometido de Alzheimer, e as crianças. E eles brincaram, pularam corda, fizeram bolo, fizeram biscoito da sorte. Todos foram aceitos, né? Todos foram aceitos. Ah, isso é muito bom. Aproveitando que nós estamos falando das crianças e da inclusão, eu queria abordar com você agora uma frase que nós conversamos. Uma educadora especial, subvertendo a ordem da educação inclusiva. Conta pra gente o que é isso. Eu estudei na época que não se tinha leis de inclusão em escola, não tinha absolutamente nada disso. Eu estudei em escola convencional, normal, vamos dizer assim. Né? Então, eu era a única aluna com todas as dificuldades daquela época e aí passei a ser professora e ser educadora no período que lei de acessibilidade, né? Então, só que eu estava do outro lado da história. Se fala muito em receber crianças e a relação da criança, do educador, com crianças com algum grau de deficiência. E eu estava na contramão de tudo isso. Eu era a professora especial. Um grupo de crianças, né? E essa relação é muito interessante, porque é muito rica, né? As crianças, elas trazem uma lógica, né? O Freud falava que a criança, ela tem o inconsciente a céu aberto, né? Tem mesmo. Então, eles têm uma ideia disso, perguntavam onde eu dormia, se eu dormia na cama, se eu dormia na cadeira. Eles tinham uma fantasia que um homem forte me tirava da cadeira e me colocava na cama. Né? Eles tinham uma ideia meio assim, fantástica. E até você conviver com eles e aí eles verem que você consegue fazer muita coisa que eles fazem. Né? E isso foi muito bom, porque nessa relação entrou criança. Eu dava aula para criança com algum grau deficiência, alguma dificuldade cognitiva, né, Asperger, ou mesmo autismo, alguma deficiência física leve. E aí, quando eles viam o educador assim, né, e agia com esse respeito, com essa capacidade de lidar com isso, como não só como educadora, isso foi muito rico, porque a criança sentia acolhida. Né? Ela se sentia acolhida. Teve uma criança que eu dei aula, né, lá no Belém, que ele tinha autismo leve, considerado leve, né? E aí, quando ele, no primeiro dia de aula, as crianças, eu tiro carteira, né? Não tenho carteira, as crianças sentam no chão, em almofadas, e sempre, quando tem criança nova, ele se apresentava. E quando eu perguntei, nossa, tem criança nova? Uma criança já se antecipou antes dessa criança falar e falou, professora, ele tem problema. Né? Então, a criança me olhou, né? Me olhou assim, agora, a professora vai me tratar como? Aí eu falei para as crianças, olha, a única pessoa aqui que tem problema sou eu, porque eu não consigo pagar minhas contas, na verdade. Né? Eu ganho pouco, eu não consigo pagar minhas contas, esse é o meu problema. O restante não tem problema. Né? Então, a criança passou a respirar melhor, ela ficou, né? Ela estava muito apreensiva, ela abriu os olhos, olhou para mim, tipo, agora ela vai me julgar, agora ela vai me retalhar, agora ela vai me dar um diferencial, ela vai me dar um carimbo, né? Então, quando eu disse que ninguém ali tinha problema, que o único problema que tinha ali era eu, e esse problema era financeiro, né? Tentar equilibrar aí as despesas. Que acolhimento que você deu para essa criança, né? Um acolhimento dizendo, aqui todos somos iguais, né? E podemos estar juntos para crescer, fazer trabalhos, isso é o educar, né? Isso, e as crianças começam a enxergar isso, você começa a trabalhar. Teve também uma criança que os irmãos já estudavam lá, eram pequenos, ela tinha 6 anos, e ela tinha uma doença que ela ia perder a visão e se tornar cega. Ela já estava com a visão bem comprometida, era degenerativo, né? E
e ela ia se tornar cega. E ela entrou e os irmãos muito protegendo ela. Eles eram pequenos também, 7, 8 anos. Super protegendo. Aí eu falei com eles, conversei, né? E eu, a professora como referência. E aí eles começaram a não proteger tanto ela assim. E aí ela mesma falou, olha, professora, a minha irmã não enxerga bem, e a professora lá chamou para ela ir à lousa, você tem que ver a letra dela. Que bonita, mais bonita do que a minha que enxergo. Ah, que ótimo! Então, essa troca dessa superproteção, né? Porque a superproteção, na verdade, é uma forma de mascarar aquilo que eu não estou aceitando. Então, eu mascaro, tem que ser muito estereotipado para ninguém descobrir que eu estou pensando aqui, né? Na verdade, eu não quero a minha irmã, não gosto dela, ela tem uma deficiência. Então, eu super protejo, ou às vezes uma mãe super protetora tem essa coisa inconsciente, né? Então, ela termina criando um estereótipo de mãe ou de uma proteção muito grande. E aí, isso, o que acontece? Anula a criança completamente, né? A criança fica anulada. Então, quando você traz a criança para uma outra situação, então quem está protegendo começa a ver que ela tem qualidades, que ela consegue fazer aquilo. E a criança trouxe da irmã, que há um mês era super protegida. Então, ela trouxe, dizendo que a irmã estava escrevendo melhor do que ela que enxergava. Né? Esse insight que ela teve da irmã foi muito bom. Isso foi muito bom, né? Porque esse insight, nesse momento, na infância, vai desvelar a irmã para sempre para ela. Vai E sem a gente ter, eu acho que esse autocuidado excessivo que a gente tem com as pessoas que têm algum tipo de deficiência e que passam nas nossas vidas, ou irmãos, ou sobrinhos, enfim, ele é muito, ele às vezes é extremado demais, né? E quando você aprende e rompe isso para uma naturalidade, como tudo fica melhor, como tudo fica melhor. Exatamente. Então, essa, Sônia, é a crítica que eu faço em relação à educação inclusiva. Porque quando a educação inclusiva põe o holofote em cima da criança deficiente dentro da sala de aula, ela tira o holofote, ela tira a luz das outras crianças, que na verdade seriam importantíssimos nesse diálogo. Muito importante. Ela dá um foco para a criança deficiente, né? Ela dá um foco para a criança deficiente e não faz o trabalho de interação. E aí você termina criando uma coisa, né, que eu chamo de matemática do diabo. Eu coloco essa questão da matemática do diabo assim, quando você dá um destaque, você está numa situação de grande vulnerabilidade e você dá destaque para um grupo, por exemplo, não estou dizendo que não se deva ter um cuidado, mas é um destaque, né? Eu consigo ver isso diferente de uma prática necessária, específica, para poder você dar um tipo de um equilíbrio na igualdade, senão fica muito desigual. Mas o que eu digo é outra coisa, é um destaque que termina não criando a interação com o outro, né, e trazendo o isolamento daquilo que você pretendia inserir, incluir. Então, onde eu trabalhava, por exemplo, né, tinha crianças de alto grau de vulnerabilidade social. Viviam ali na região da Celso Garcia, em prédios invadidos, em pensões, em cortiços. Então, as crianças não tinham acesso a brinquedos. E nessa instituição, tinha o atendimento da psicóloga, e na sala da psicóloga, quando você trabalha com criança, você usa o brincar como forma terapêutica, de conversar com a criança, né? Você não vai sentar com a criança no divã, conversar, é pela brincadeira que você vai tirando algumas questões. Então, nesse local tinha uma sala da psicóloga com brinquedos. Então, quando a psicóloga chamava as crianças em sala de aula, por exemplo, na minha aula, tinha 2, 3 crianças que iam para o atendimento, ela ia até as salas para pegar essas crianças e levar para a sala dela. E era dentro do horário de atendimento das aulas, o atendimento psicológico, porque inviabilizava os pais de fazer esse serviço fora do horário, porque eles trabalhavam. Então, para ficar viável e conseguir atender essa demanda dessa criança, era feito dessa forma. Então, você estava dando aula, chegava a psicóloga, pedia para tirar uma criança de lá para ela atender. Quando a criança era retirada, as que não iam porque queriam brincar, uma criança falou assim, nossa, eu queria ir para a psicóloga, porque lá tem brinquedo. Aí uma outra criança falou para assim, é só você fazer bagunça, que aí você vai para a psicóloga.
Essa é a matemática do diabo. Né? Entendi. Essa é a matemática. É aquela da cirurgia bariátrica, que para você fazer a cirurgia bariátrica, você tem que ter 120 quilos. Aí você tem 100. Aí você fica comendo para ter mais 20 para poder operar. É a matemática do diabo. É uma matemática do diabo que também, nesse caso, é complicadíssima, né? Mas para as crianças também. Mas elas já percebem rapidamente como chamar atenção e como conseguir fazer o que elas querem, né? Elas têm uma agilidade, não? Exatamente. Agora, qual é o problema aí da questão? Qual é o problema da matemática do diabo? Por que ela tem esse nome? Né? Que é o nome do filme, por exemplo. Porque assim, você para ter acesso a um brinquedo, eu tenho que ficar doente, eu tenho que ser indisciplinado, eu tenho que ser agressivo. Este caminho, esse atalho para o brinquedo que é perigoso. Esse atalho é perigoso. Porque para eu ter alguém, eu tenho que fazer chantagem. Para ter alguém, eu tenho que ameaçar. Para ter alguém, eu tenho que ficar doente. Eu tenho que ser frágil para ter alguém. Para ter um brinquedo, eu tenho que estar... Esse atalho que é o perigo. Né? Esse atalho é muito perigoso, porque ele acaba... Ele acaba gerando muitas outras dependências, né? Exatamente. Então, por isso, a minha crítica em relação à educação inclusiva é esse holofote que põe na criança deficiente e tem outras questões que a criança podia trazer para ajudar nessa interação com a criança deficiente, como eu. Eu, como educadora deficiente, eu mudei, eu criei novas sinapses cerebrais, vamos dizer assim, pretensiosamente. Né? Quando as crianças se depararam comigo, foram feitas outras perguntas que elas nunca fizeram na vida. Como é que eu vivo sozinha, sou independente, faço mercado? Essas eram as perguntas. Como é que eu faço mercado? Como é que eu faço comida? Né? Então, eu estava contando uma história, Sônia, né? Porque eu conto história também para as crianças, e eu estava contando, lendo uma história, e as crianças levantam a mão. Aí eu penso que é para fazer perguntas sobre a história. A pergunta, assim, o que você quer perguntar? Como é que você dorme, professora? Onde você dorme? Onde você dorme? Então, é isso. Então, é essa riqueza, esse contato que eu terminei expandindo para as outras crianças também, que entrou alguma criança com alguma deficiência ou em situação de vulnerabilidade, por exemplo, crianças de abrigo, que a gente atendia crianças de abrigo, né, destituída a família. Então, como é que eu trazia essas crianças também para isso, né? Crianças que tinham algum tipo de deficiência leve, ou tinha uma questão racial, e eu trazia isso sempre com essa leveza e com esse diálogo com as crianças, e nessa abertura das crianças me perguntarem sobre mim, porque a resposta ia ajudá-la nas perguntas e nas respostas delas mesmas. Sim, e que coragem também, né? Você usando a sua deficiência para incluí-las também, né? E trazer essa proximidade, né? Quer dizer, como é que eu faço tudo isso? Eu nunca poderia pensar que elas pensariam em como você dorme, né? Se você dormia na cadeira de rodas, como é que você iria, como é que você vai para a cama sozinha, né? Sem ter alguém para te levar, né? Isso é muito bom, porque é muito corajoso também. Isso, como eu disse para você, né? Assim, as crianças, se você tem uma relação honesta, vamos dizer honesta com as crianças, não tem tabu, não tem assunto que é tabu, né? Porque quando você é honesta de uma forma, que você conversa de uma forma aberta, não tem tabu. Né? Não tem questão racial como alguma coisa que vai te fazer mal, questão de gênero, né? A questão de até crianças tinham pais que estavam em presídio, né? Traz essas questões da sexualidade, do suicídio, né? Teve uma criança que estava muito agressiva e ele não era assim. E aí ele xingou uma criança, uma menina, né? De uma forma muito pejorativa, e a criança ficou muito... Né? E eu chamei os dois para conversar, e a primeira fala que eu tive em relação à conversa que eu ia ter com eles foi falar para a criança assim: ele não é isso, ele é um menino bom, eu não sei o que aconteceu com ele, é o que a gente vai descobrir agora.
E aí o que aconteceu nessa conversa? O tio, muito amado por ele, tinha se suicidado. Ele tinha? Se suicidado, o tio. Tinha se matado. Tá. Então, assim, como é que eu elaboro tudo isso? Como é que eu elaboro um suicídio? Que é tabu. Quem da minha família falou que meu tio se suicidou? Né? Quem que conversou comigo? O que passou? Ninguém. Então, foi através de uma indisciplina, de uma ação dele, né, que ele conseguiu, né, colocar aquilo. Mas a minha fala ajudou, dando um terreno para ele, que era assim, olha, ele não é assim. Alguma coisa aconteceu com ele, porque ele é um menino muito bom. Ele não desrespeita as meninas. Alguma coisa com ele aconteceu. Virei para ele para perguntar o que tinha acontecido, porque ele não era aquilo. Foi muito bom. Abriu espaço para ele tirar alguma coisa que estava realmente o incomodando, né? Com quem ele iria falar? Se o suicídio já é extremamente delicado, né? Exato. E aí, de uma pessoa que ele amava muito. Né? Então, essa conversa, essa criança que foi xingada, ela terminou sendo muito importante também, porque quando ela o perdoou pelo que ele disse para ela, porque ela entendeu o contexto da fala dele, quando ela perdoou, foi um perdão maior que ele teve também, né? Dessa situação, que a gente julga muito, né? Imagina a conversa familiar, buchicho, atrás da porta, olha, não pode saber, isso é uma vergonha, ele deveria ter pedido ajuda, eu não percebi que ele estava passando por isso. De repente, quando uma criança vira para ele e fala assim, eu te perdoo, eu te desculpo. É um perdão e uma desculpa muito maior do que aquela situação que estava ali. Muito. O perdão liberta, né? Liberta, que te traz uma consciência e uma paz muito grande também, né? E ele acaba tendo essa autoconsciência. Carmen, conta para mim qual é o desafio de educar as crianças. É um grande desafio, né? Porque crianças são muito desafiadoras, são muito questionadoras, né? Então, é um grande desafio que você tem que... por isso que eu coloquei a questão do trabalhar com criança, educar e conviver com criança de uma forma honesta, é mostrar suas limitações também, porque o grande temor dos educadores é o celular em sala de aula. E agora? Eu estou dando minha aula, eu falei uma coisa, ele vai lá, busca no Google e começa a me confrontar. Então, como é que eu vou lidar com essa nova forma de educar? É sendo honesto. Eu não sei tudo, isso é honesto, eu não sei tudo. Né? Eu tô aprendendo também. Né? Então, quando eu me coloco... Eu me lembro que teve uma grande questão de um educador indiano que era as tecnologias em sala de aula, o software, os computadores, que iam substituir os professores. Né? Como é que faz agora com essa história da pandemia, né? E os professores, e agora? Né? A educação vai ser dada por YouTubers, vai ser gravada, vai ser EAD, e os professores? E aí esse educador indiano, ele deu uma resposta muito interessante. Ele falou assim, o Google dá a resposta, mas quem ajuda a formular a pergunta é o educador. Isso mesmo. Então, a criança é muito desafiadora. Por quê? Porque não tem respostas prontas para elas. Né? Então, é um construir. Então, se você tiver uma postura muito imponente, muito eu sei, você é criança, eu estudei, você vai se dar muito mal. Eu tenho uma postura um pouco diferente disso, você sabe, então me ensina. Criança me ensinando a fazer figurinha para o WhatsApp. Eu não sei fazer figurinha, mas acho interessante, elas me ensinaram a fazer figurinha para o WhatsApp, né? Tinha uma criança que estava num jogo, entrou num jogo online, e aí começaram a ser meio machista com ela, você é menina, sabe jogar, e aí começaram a falar algumas coisas desagradáveis, e ela foi usar um palavrão e o sistema não permite. Não vai quando é palavrão. Só que eles estavam conseguindo usar uma ofensa mais elaborada e ela não conseguia. O que ela fez? Ela permaneceu com palavrão, no lugar de algumas letras, ela colocava número, aí passava. Ele conseguia... Então, eu aprendi isso com as crianças. Que quando tem uma censura, né? Quando tem uma censura de um filtro, de um buscador na internet, o que for,
Você substitui algumas palavras, algumas letras por números e ele passa. Isso eu aprendi com as crianças pequenas, né? Então, em vez de fazer um cavalo de batalha, então criança, a forma de educar, né, que essa questão honesta, digo no sentido de desarmar, de estar ali aprendendo também, é um desafio muito grande, né? Porque você pode sair com as coisas prontas, né, Sônia? Você pode sair com as coisas prontas, mas você precisa conversar sobre isso, né? Eu me lembro de uma situação acho que da Copa do Mundo dos anos de 50, de 58 na Suécia, acho que uma coisa assim, que o Garrincha ele era tido como muito ingênuo, né, em relação aos outros jogadores. Era muito do povo, era uma pessoa humilde, ele era muito ingênuo. E aí ele tinha essa fama de ingênuo, né? Mas ele tinha uma sabedoria dos ingênuos, né? Porque os ingênuos não têm censura, então eles podem ser geniais. E aí o Brasil estava perdendo o jogo. E aí, no segundo tempo, o técnico chamou todo mundo e falou: vai fazer o seguinte, Garrincha, você vai pegar a bola, passa para fulano chuta, cruza para o Pelé entra na pequena área, pronto, viramos esse jogo. Aí o Garrincha virou para o técnico e falou assim: você só esqueceu de combinar com o adversário. Isso mesmo. Não é, Sônia? Porque deixar o Pelé livre é não combinar com o adversário. Então, com criança é mais ou menos isso. Qual é o grande desafio de trabalhar com criança, ser educador de criança? Não dá para você combinar. Né? Quando você vai numa tese, quando você vai numa defesa, você leva o seu convidado, tem o seu orientador e tem um convidado. É um jogo mais ou menos que está tudo meio ensaiado. Com criança não tem ensaio. Né? É fascinante, né? É fascinante. É fascinante. Mexe com você. Então, quando o Garrincha, de uma forma, vamos dizer, ingênua, como ele era chamado, uma sabedoria muito grande, assim, ele falou assim para o técnico: você acha que os jogadores vão passar a bola para mim e deixar o Pelé livre para cruzar, para fazer gol? Não, você tem que combinar isso com o adversário. Ele não vai ficar olhando a gente passar a bola para o Pelé. O Pelé vai ter marcação, está tendo marcação desde o primeiro tempo. Ou você acha que essa marcação vai pular, não vai acontecer porque você fez uma jogada aqui conosco? E o adversário, está sabendo disso? Né? E ele acabou fazendo gol. Foi o Garrincha que fez o gol. É isso mesmo. Né? Foi o Garrincha que fez o gol. Então, assim, combina com o que você tem, que é mais fácil. Né? E assim, e sempre contar com o outro. Quando você vai para uma defesa de tese, está tudo muito ensaiado. Né? O seu texto foi visto, relido, tirado, colocado. Né? O seu orientador, né, tem os arranjos também dentro da universidade. Né? Você trouxe um convidado que vai bater leve em você. Vai bater leve. Agora, com criança, não tem combinado. Não tem combinado. Com a criança é sempre uma caixa de Pandora, né? Sempre uma caixa de Pandora. Sempre uma caixa de Pandora. É sempre uma caixa de Pandora. Você faz uma coisa, você espera um resultado X e eles dão Y. E aí o que você tem que fazer? Se você ingessa o resultado que você está esperando, aí você sofre. Não entenderam nada, não estão entendendo nada, mas eles estão entendendo com a outra lógica. Quando eu trabalhava no SESC, Sônia, só para você ter uma ideia, a gente trabalhava com 120 crianças. 120 crianças? 120 crianças, dos 7 aos 13 anos. Era a faixa etária, tudo junto. E aí, a gente recebeu uma queixa, né? O nosso coordenador trouxe uma queixa, que os usuários do SESC estavam se queixando do comportamento das crianças nos vestiários, porque eles tinham 110 armários, as crianças, eram 110 crianças, tinham 110 armários separados para eles. E criança, e tinha muito adulto, tinha muito pessoal da terceira idade, e se queixando do comportamento de criança, que é diferente do deles. E aí a gente tinha que ter o caminho do meio, porque se a gente chega e fala, mas é criança, mas ele também é usuário do SESC. Então, o SESC não parava para poder a gente colocar a criança. A gente achou na convivência e tinha que trabalhar com criança, né? Passar ali sem interromper, era uma manobra, uma engenharia, né? Porque você está dentro do espaço de lazer e cultura, você tem uma intervenção educativa contínua.
Então, você tem que pisar em ovos o tempo todo, né? Você tem que agradar gregos e troianos, porque tem o pessoal da terceira idade, tem o pessoal do esporte, né, da convivência, uma coisa mais intimista, balé. Então, você tem que transitar nesse mundo. E aí, a gente foi passar para as crianças aqui. Falou, olha, é o seguinte, né, o pessoal da terceira idade está se queixando, vocês estão correndo, o pessoal da terceira idade, o pessoal... Que é uma linguagem SESC, terceira idade. Uma criança simplesmente levantou a mão e falou assim, o que é terceira idade? Ótimo. Ou seja, nós não estávamos falando, por isso que não estavam tendo resposta. Ninguém conseguiu entender nada, né? Exatamente, né? Porque era um jargão do SESC, a terceira idade, né? Esse termo idoso é um jargão, e a gente não estava obtendo êxito, porque quando a gente falava com as crianças, a gente usava o jargão. Gente, vocês estão correndo na convívio, vocês estão correndo aí, vocês vão bater em alguém da terceira idade, e aí? Vão topar com alguém da terceira idade? Olha, o pessoal... E aí, simplesmente, quando a gente já estava muito, a situação já estava se agravando, vamos dizer assim, que a gente recebeu essa orientação da gerência, quando a gente juntou todas as crianças na arquibancada do ginásio para falar para elas do que estava acontecendo e começamos a usar o jargão, simplesmente uma criança levantou a mão e perguntou o que era a terceira idade. É óbvio que elas não iam atender a nossa demanda, elas não sabiam o que a gente estava pedindo. E no fim conseguiram, né? Elas mesmas mostram os caminhos para a gente, né? As crianças, elas conseguem nos mostrar caminhos que às vezes a gente acaba incorporando vocabulários que não fazem parte do universo delas naquele momento ou para aquele período, né? É isso, isso é muito bom. Agora eu tenho uma outra frase aqui. Quando se educa crianças de forma honesta, nenhum assunto é tabu. Exato, né? Não é tabu sexo, não é tabu suicídio, não é tabu ódio, não é tabu violência, né? Quando você trabalha de forma honesta, ou seja, clara e transparente, claro, respeitando a capacidade de assimilar esses conceitos, né? Você pode usar teatro, você pode usar desenho, você pode usar um diálogo direto, quando a criança é possível de entender de uma forma direta, e não existe tabu, né? Eu converso com as crianças de todas as questões, né? Elas trazem questões que não trazem no ambiente escolar formal e nem para os pais, mas elas se sentem mais à vontade e não só falar para mim. Por exemplo, no espaço, Sônia, que eu tenho em casa, eu estava com 3 crianças lá, e aí as 2 crianças conversando, mais velha, e uma de 5, fazendo a mesma atividade, tá? A mesma atividade. E aí elas conversando, as 2 no chão, mais velha entre si, e a outra eu lá acompanhando, porque tinha cola quente, eu fiquei mais próximo dela para evitar algum acidente. E as 2 conversando e estavam falando de menina que gosta de menina. Aí a outra virou, a pequenininha de 5 anos, falou, o quê? Mulher com mulher? Aí as outras duas, sim, isso chama lésbica. Pode sim, mulher com mulher. Aí ela voltou para a cola quente, mas ficou com aquela... Ficou pensando nisso. E não virou para mim e perguntou. Ela perguntou para o par dela. Que essa forma de se relacionar no aprendizado horizontal é riquíssimo, porque não sou eu com discurso politicamente correto, nem de gênero. Não é um recorte didático, vamos falar de gênero, tem o trans, tem o cis, não. Ela virou para as outras 2, os pares dela, e perguntou, pode? Mulher com mulher? As 2 falaram, sim, pode, e tem até o nome, é lésbica. E aí ela voltou a continuar fazendo o que ela fez. Não foi um voltar constrangido, foi um voltar, eu preciso assimilar essa informação que é nova. E aí, se ela fez essa pergunta e as 2 responderam, porque elas sentiram naquele espaço e na minha condução daquele espaço que é possível se falar dessas coisas. Elas sentiram que havia espaço mesmo para que elas pudessem explicar o que é sem ter que esconder ou cochichar, né?
Hoje a gente sabe que a questão de gênero já é muito mais aberta, né? E a criança, ela recebe tudo isso com muita espontaneidade, né? E para eles é muito mais fácil, né? As questões dos pais serem do mesmo sexo e adotarem crianças, né? Eles não fazem, eles não complicam, eles simplesmente simplificam, eles aceitam o que é realmente, né? É isso. Então, tinha uma novela da Globo, né, que tinha uma personagem e atriz também, a criança, tinha síndrome de Down, né? Tinha síndrome de Down. E eu tinha uma aluna pré-adolescente que a mãe estava grávida. E ela falou assim para mim, Carmen, minha mãe está grávida. Falei, que bacana, tal. E tá de quanto tempo? Ela tá no começo, tá de 3 meses. Mas, ó, eu tô fazendo figa aqui. E eu imaginava que ela queria uma irmã, né? E não um irmão, porque ela tinha 2 irmãos. E ela estava assim, sabe por quê? Porque ela falou assim, tomara que ela nasça com síndrome de Down. Só uma criança é capaz de fazer isso, né? Só uma criança é capaz de fazer isso, de não ver distinção, né, dessas questões. Porque a atriz que tinha síndrome de Down, ela trouxe um lado, né, de algo que ela não conhecia. Nossa, é uma criança. E eu acho tão bonitinho, professor, aquele olhinho dela puxado. Queria tanto que a minha mãe tivesse uma criança com síndrome de Down. Né? Então, é essa lógica da criança, que é uma lógica completamente que o Freud chamava de inconsciente a céu aberto, né? É essa lógica subvertida, né? Aquilo que tem um pesar, para ela não tem um pesar, né? Então, quando você fala de gênero como um assunto, quando você fala de deficiência, Sônia, como um assunto em sala de aula, quando você fala do negro, do racismo, como um assunto, agora nós vamos falar da Lei Áurea, pula esse capítulo, agora nós vamos para a Guerra do Peloponeso, né, na Grécia Antiga. Quando você usa isso como assunto, ele fica assunto. Caiu na prova, não tem mais importância. Quando isso é trazido pelos pares, na horizontalidade, ele fica de uma outra forma. Então, a novela, né, para aquela criança, ela trouxe uma outra visão da síndrome de Down, né, que aí ela, poxa, eu queria tanto ter um irmão assim. E é coisa que você não imagina, né? Que os casais ou os familiares, quando nasce uma criança assim, ficam muito decepcionados. A criança muitas vezes é recebida com muita decepção. Tem muitos planos para ela, aquela história do Garrincha, né? A questão do filho, por isso assim, Sônia, quando você é casada e seu marido morre, você fica viúva. Quando você é casado e você morre, o seu marido fica viúvo. Quando os seus pais morrem, você fica órfão. Quando um filho morre, não tem nome. Sabe por que não tem nome? Porque a ideia de filho é uma coisa muito narcísica. Ele é uma realização tua, né? Então, por isso que não tem nome para isso, porque ninguém está aceitando isso. Quando fala assim, olha, o filho morreu e os pais viveram e subverteu a ordem da natureza, é isso que dá o trauma, né? Então, se você perder um filho, você subverteu a ordem da natureza. Você teria, tecnicamente, que morrer, porque você é mais velho, não a criança. A questão da angústia que causa nisso, não é que você subverteu a lei da natureza, os pais ficaram e o filho morreu. É que você cortou, você interrompeu um sonho dos pais para aquela criança, sem combinar com ela. Sem combinar com ela, igual a história do Garrincha. Então, quando você vê uma criança que você coloca todas as expectativas do mundo nela, vai ter meus olhos, vai ter meu cabelo, uma inteligência, aí nasce uma criança com uma deficiência grave, é muito decepcionante. E a criança, ela chega nesse ambiente de decepção. Ela é recebida desta forma. Então, quando você vê uma criança que a mãe está grávida e ela está assim, para ele ter síndrome de Down, isso é uma inversão gigantesca. Gigante.
Agora vamos conversar sobre a educação como base da terapia. O que você tem para falar para a gente? Então, porque assim, a terapia com criança é diferente de terapia com adulto, né? Com criança, com adulto você tem o divã, às vezes você tem uma poltrona, né? Às vezes tem dependendo da linha terapêutica, uma coisa mais corporal, né? E com criança é pelo meio do brincar, né? E o brincar. E tem uma relação com educação também muito grande, porque quando eu falei para você, essa criança que perdeu o tio, que ele amava muito, de uma forma trágica, né? Que ninguém estava ajudando ele a elaborar essa perda e nem entender o que é um suicídio. Pois é. Né? E a educação não vai fazer esse recorte, porque tem que dar conta para o Enem, para o Ministério da Educação, currículo, base, eu tenho que dar conta, eu tenho que chegar até o final do ano, ele sabendo a equação do segundo grau. Sinto muito, seu tio morreu logo agora, no final do ano, não dá. Então, a educação que incorpora, que trabalha de uma forma com profundidade, ela é terapeuta também, né? Ela é. Então, você termina fazendo as duas funções, né? Você termina fazendo as duas funções. O que a escola termina fazendo hoje em dia é um recorte. Então, loucos estão aí batalhando para ter psicólogas em escola. Você sabe o que vai acontecer? Vai ser estigmatizado algumas crianças. Ele tem problema, como a criança falou para mim. Professora, esse aluno novo, ele tem problema. Então, psicóloga em psicólogo no ambiente escolar, ela vai criar estigma. E, na verdade, todos ali deveriam ter uma educação que transitasse pela questão terapêutica. Aí você ia conseguir trabalhar de igualdade, né? E com o grupo, e conversando sobre coisas em comuns ou muito diferentes. Né? Coisas muito diferentes, que o outro nem tem ideia do que o outro passa. Agora, eu tiro da sala de aula, levo lá o estigma, ele está lá com a psicóloga, ele é problema. Né? Então, eu fiz um recorte. Agora, se a educação ela trabalha com uma profundidade, né, que trabalha com uma profundidade, você consegue trabalhar essas questões, inclusive, em sala de aula. Aí o professor fala assim, não, mas eu sou professor de matemática. Isso não é meu papel, né? Não é o meu papel, né? E aí, a educação, ela passa por uma questão social, cultural. Paulo Freire trouxe isso há muitos anos atrás, né? Quando ele começou a ensinar, alfabetizar adultos, ele começou a pegar os instrumentos de trabalho desses adultos, eles aprenderam a ler e escrever em 50 dias. Né? Então, isso é passar por algo que vai além da educação. Agora, se eu ficar, olha, eu não estou aqui para fazer isso, você realmente pode ser substituído por um software, por um youtuber, fácil. Né? Eu concordo com você. E é isso mesmo. Muito. Não é? Então, tem que passar por essa questão, né? A educação, ela tem que... Quando Albert Camus, o escritor, né, de origem argelina, ganhou o Nobel de Literatura, ele dedicou ao professor dele. Porque o professor dele, Albert Camus, era uma criança imigrante, discriminada na França, de origem muito humilde, e que esse professor foi de extrema importância para ele. Porque o professor foi além do que ele dava de sala de aula. E se você lembrar, Sônia, os professores que ficaram na memória da gente não foi aqueles que deram só a equação do segundo grau. Não foi aqueles que me levaram para a Unesp, a universidade pública, né, passar no vestibular. Foram os que realmente deixaram uma marca além do que eles ensinavam. Que foram muito além, né? Foram muito além. A minha professora de português, eu lembro sempre dela. E ela foi um estímulo para eu gostar da língua portuguesa, e mesmo eu tendo feito jornalismo, eu lembro dela, lembro das conjugações, sabe? Que ela era excepcional, ela trazia literatura, então ela mostrava de uma outra forma como se podia abordar a gramática, né? Você tem toda a razão. Eu acho que é onde faz a diferença.
Onde faz a diferença no educador, né? E a visão freiriana é esse despertar do educador, né? Que o Paulo Freire propôs tanto, né? Isso é muito bom. Agora tem mais uma aqui. Carmen, o belo torna a vida suportável. Como é que você vê isso na educação infantil? O belo, ele é extremamente importante, não só para a criança, né? Para nós também, né? O belo é essencial. Quando você tem uma criança muito agressiva, né? Eu trabalhei uma vez com do nada ele batia, do nada ele tinha umas palavras palavrão e ele tinha muita dificuldade de autocontrole. E aí eu fui falar com ele, fui conversar, né? E ele falou que estava com muita raiva e de manhã a mãe tinha brigado com ele. Então lidar com a raiva, com o ódio, que é um tabu, né? Que é um tabu. Não, é feio ter raiva, é feio ter ódio. E eu faço o que com esse sentimento? Eu ponho ele aonde? Porque ele existe, onde eu ponho? Aí eu conversando com essa criança, e aí eu gosto muito de futebol, né? Eu gosto muito de futebol. E aí eu usei o exemplo do Zidane, né? O jogador francês. Lembro, francês. Né? Então, aí eu falei para essa criança que o seguinte, o Zidane, ele era a última Copa do Mundo dele, né? E era a final contra a Itália. E aí foi colocado um jogador italiano especificamente cobrindo e marcando o Zidane, não para tirar a bola dele, para desestabilizar o Zidane. Porque o Zidane tinha fama de sangue quente, árabe, né? Argelino, não levava desaforo para casa, tinha todo um histórico de imigração na França, tinha todo um peso social nele ali naquele momento. E aí foi destacado um jogador na Itália só para provocar o Zidane, porque sabia que ele ia cair na provocação. Provocou a última Copa do Mundo do Zidane, e de repente o italiano provocou o Zidane, ele deu uma cabeceada no abdômen do jogador da Itália, o jogador da Itália caiu, o juiz viu e o Zidane foi expulso. Então, o último jogo dele na seleção foi ficar no vestiário, a França perdeu para a Itália, porque perdeu o seu melhor jogador, a França perdeu a Copa do Mundo, e esse foi o final do Zidane, porque ele respondeu com raiva. Ele tinha uma raiva dentro dele, sim, e ele respondeu com raiva. E o técnico da Itália contava essa reação dele. É previsível, né? Porque pessoas furiosas são muito previsíveis, né? Então, aí eu falei para essa criança, aí o que aconteceu? O Pelé, né? O Pelé de origem humilde, como Zidane, negro, discriminado, né? No início de carreira, a bola era importante para ele, para a ascensão, o jogo. E assim, e o Pelé era marcado para quebrar as pernas dele. Ele não era marcado para tirar a bola dele, era para quebrar ele, porque assim ele não jogava e o Brasil ia perder o jogo. E aí, o Pelé, de tanto levar pancada no jogo, ele foi driblando todo mundo de raiva. Ele foi driblando todo mundo de ódio, por ter quebrado, né, de tentar quebrar as pernas dele, de tentar acabar com a carreira dele. E aí, só de raiva, só de ódio, ele foi driblando, e só de raiva ele fez um gol do meio do campo. Então, a raiva, eu falei para essa criança, e o ódio, ela pode ser usada a teu favor. Foi uma forma de ajudar essa criança a tirar o outro lado dela que ela tem. Então, quando eu falo que o belo é uma ferramenta muito importante para equalizar e enfrentar as dificuldades da vida, é mostrar para essa criança que ela tem esse belo dentro dela, que dá para puxar, para equalizar um pouco. O Pelé usou todo esse desnível social, racial, discriminação e tudo mais, muito mais inteligente do que o Zidane. E só ele é muito inteligente. Muito. Do meio de campo. E o Zidane só de... Essa questão de usar o belo como uma forma de equalizar uma situação de vulnerabilidade, de uma vida muito complicada, ele é uma ferramenta extremamente importante.
ela é muito importante. Ô, Sônia, o que as pessoas estão mais sentindo na pandemia? Não é a arte, a falta de cinema, de teatro, de estar convivendo, não é isso que as pessoas estão se queixando? Muito. E, ao mesmo tempo, os artistas estão sendo muito criativos, né? Quer dizer, exatamente, para driblar tudo isso, eles nos trazem ofertas que a gente nunca pensou, né, em ver, né? Quer dizer, ver um teatro, uma peça de teatro, mesmo que seja gratuitas, muitas, né, peças gratuitas, oferecidas para você ver pela rede, né? Então, festas, isso faz parte da beleza também, né? Porque o belo, ele é uma forma de expressão e é arte, né? Para mim, a arte é qualquer forma de expressão, seja ela de qualquer maneira. Então, isso nos deixa nos deixa me faz os olhos brilharem e aquece o coração, porque a arte me aquece o coração. Sim, é uma forma de traduzir o intraduzível, né? Eu me lembro daquela história do Guernica, do Pablo Picasso, né? Tinha um artista italiano que foi dar um trabalho na Funabem, na antiga Funabem, no Rio de Janeiro. E aí ele, com jovens infratores, envolvidos com tráfico, aviãozinho de tráfico, já tinha até alguns cometido crime grave, assassinato. E aí esse artista italiano que foi convidado, foi conversar com esses jovens e estava com alguns pincéis por trás das costas, mostrando para... Falou, olha, eu tenho uma coisa aqui, uma arma poderosíssima, né? E eles assim, o que é? É um fuzil? É uma bereta? É uma pistola? É um calibre 30? Não, não. Aí quando ele tira de trás das costas um pincel, eles falaram, esse tio tá de brincadeira, né? Pincel, tem coisa de gringo, né? Coisa de europeu, pincel. Aqui a gente tá falando, é Brasil, cai a ficha, Rio de Janeiro, caveirão, tiro, bazuca, né? Tráfico de droga, milícia, não viaja. Aí ele falou, então, teve uma guerra na Europa, no mundo, uma boa parte do mundo, que foi destruído muitos lugares. Teve uma parte da Espanha que foi bastante bombardeada, né? Até antes, um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, por causa da Revolução, né, Espanhola, e era uma cidade chamada Guernica, e ela foi muito bombardeada, foi destruída, muita gente morreu, e aí um habitante da cidade ficou muito revoltado com aquela perda, com aquela destruição. Ele foi para um bar, encheu a cara, bebeu. Esse artista italiano contando para os menores infratores, né? Bebeu, encheu a cara, chegou em casa, bateu na esposa, né? Bateu na esposa, quebrou alguns móveis e foi deitar furioso, porque a cidade dele, Natal, estava destruída. Teve um outro que viu aquela destruição, pegou um pincel, pegou uma tela e começou a retratar aquela destruição. O cara que bateu na esposa, ninguém sabe o nome dele. O cara que pintou a destruição da cidade dele chama Pablo Picasso, né? E enquanto existia a ditadura de Salazar na Espanha, enquanto tinha a ditadura de Salazar, Guernica nunca pôde ficar na Espanha, de tão incômodo que ela causava. Só depois que Salazar foi destituído do poder, é que Guernica foi para o museu na Espanha. De tanto que ela incomodou. E a pessoa que fez isso chama Pablo Picasso. O cara que bateu na esposa, ninguém sabe o nome dele. Né? Então, a arte faz isso. Né? É tirar o belo do dantesco, do absurdo, né? Do mais desumano, do mais feroz, e transformar isso, mais do que em arte, transformar isso numa resistência a tudo isso. Muito, muito interessante, muito bonito, né? Muito bonita a história. Agora, eu estava lembrando aqui, que nós não podemos esquecer, né? Como é que foi participar de uma festa de Natal como Mamãe Noela? Conta como que você chegou aí, né? Tá bom. Foi um convite, Sônia, de uma amiga
que ela é professora, né, educadora numa creche, e ela é esposa de um amigo também, né, e ela, a diretora da creche que ela trabalhava, estava fazendo um trabalho de diversidade, de inclusão, e junto com as crianças pequenas, crianças de 2 anos, 1 ano e meio, até 5. E aí eles começaram a trabalhar essas questões da diversidade. Nisso, eles construíram uma boneca de pano, né? Uma boneca de pano e construíram uma cadeira de rodas também, com material reciclado. E essa boneca era o mascote desta proposta de diversidade. E aí, essa amiga comentou, né? Olha, eu tenho uma amiga que é cadeirante, ela é educadora, contadora de história também, né? E seria interessante, né, se ela pudesse vir aqui contar a história para as crianças. E aí, ela entrou em contato comigo, a diretora, e eu topei. Então, foi uma aventura, porque eu saí do trabalho, né? E aí me vesti de Mamãe Noel, e atravessei a cidade, que foi lá no Itaim Paulista, atravessei a cidade e fui para lá. Elas fizeram um espaço muito bacana, um lugar muito bonito. Dá para ver que tinha muito amor naquele espaço ali, né? Todos envolvidos, as pessoas da cozinha, e aí eles fizeram um cantinho, um espaço especial para eu contar a história para as crianças. E eu escolhi pela diversidade das crianças, que a predominância era crianças negras, eu escolhi Menina Bonita do Laço de Fita, né, que conta a história, né, de um coelhinho que queria ser negro como a menininha que era a dona dele. E fui contar essa história. Então, eles desciam em turmas pequenos, de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, de turmas, e aí eu contava história, conversava com eles, aí viu, mas assim, desafio total. Eles queriam cantar, me mostrar as músicas que eles sabiam cantar com a professora, e aí o microfone começou a virar isso também, né? Então eu cantava, perguntava um pouco da história, e aí eles começaram a cantar, a mostrar as qualidades deles. E, claro, eu era professora, eu era contadora de história que estava na cadeira de rodas, como a mascote deles. E aí chegou uma pequenininha, olhou assim para mim, ficava olhando para mim o tempo todo, aí ela tomou coragem, Sônia, se levantou e falou assim, você é uma pessoa ou você é uma boneca? Eu assim, eu sou uma pessoa. Aí o de trás dela pegava o microfone e fazia a mesma pergunta, você é uma pessoa ou você é uma boneca? Eu vou te confessar que na terceira pergunta eu já estava em dúvida. Se eu realmente, né, eles colocaram em dúvida se eu era uma boneca ou era uma pessoa. Porque eles tinham feito a boneca e você está... Tinham isso. E eu estava de vermelho, como uma boneca, né, pequena, né? Pequenininha, porque você é pequenininha. Isso. Aí eles falaram, não, ela só pode ser a boneca que teve vida. E eles começaram a perguntar, você é uma pessoa ou uma boneca? E aí fizeram uma fila para saber se eu era uma pessoa ou uma boneca. E eu realmente fiquei em dúvida. No final dessa história, eu fiquei em dúvida se eu realmente ia sair daquele encontro a mesma pessoa que eu entrei. Eu acredito que eu saí bem diferente mesmo, né? Eu imagino. E que Foi muito despertar para eles, porque eles foram pegando a boneca, você contando histórias, as similaridades que tem entre você e a boneca, e aí eles foram te perguntando naturalmente, quer dizer, e depois eles conseguiram entender que você não era uma boneca, né? exatamente, que eu não era uma boneca, eu era uma educadora, contadora de história, e aí eles começaram a falar que já conhecia essa história, gostava, e começaram a mostrar também os feitos deles. Olha, eu sei cantar, eu sei dançar, e aí começou. E aí, no final, eu fiquei na porta lá da creche, para me despedir das crianças, os pais vieram buscar, os pirueiros, e eles me apresentavam aos pirueiros, me apresentavam aos pais, e era a época de Natal, né? Era a época de Natal. E aí, uma criança parou na minha frente para me apresentar para o pai dela, né? Aí ela, acho que ela tinha, Sônia, acho que uns 3 aninhos.
Aí foi me apresentar, aí falou para mim assim, eu vou ganhar de Natal, sabe o quê? Ela falou para mim, sabe o quê que eu vou ganhar? Um cavalo. É um E cavalo. o pai ficou surpreso. Eu não estou sabendo disso. Um cavalo. E eu falei, um cavalo. E aí o pai tentou, né, corrigir, falou, é assim, né, filha? É um unicórnio, não é que você vai ganhar? Não, ela corrigiu o pai. É um cavalo de verdade que eu vou ganhar. Meu pai vai me dar um cavalo de verdade. Então, Sônia, ele ia ter uma dor de cabeça naquele Natal, porque ele imaginava um unicórnio, aquela história, você precisa combinar com o adversário, ele imaginava um unicórnio de pelúcia e ela estava esperando um cavalo de verdade. Pois é. Que desafio, né? Isso também faz parte do aprendizado dos pais com as crianças, né? Porque elas nos ensinam todos os dias, como educadores que nós somos e como pais e mães, né? Enfim, como para os pais e mães, né? Porque também elas nos ensinam. E os nossos sobrinhos, enfim, eles nos surpreendem, as crianças nos surpreendem. Olha, você me deixou com a certeza de que a arte educação, né, e ela transforma, tem um poder de transformação e de sedução muito grande. Eu acho que após a gente colocar no ar a nossa conversa, as pessoas vão conseguir entender o seu espaço e como ele é transformador, né? Então, eu acho que a arte educação que você pratica é uma arte educação transformadora, né? E as crianças que têm essa oportunidade de estar com você, realmente elas não vão fazer a diferença, né? E assim eu espero que os outros profissionais que estejam nos assistindo também queiram, se incentivem a fazer essa diferença com as crianças, com os adolescentes, com o público que eles decidirem trabalhar, né? E muito obrigada, tá? Muito obrigada por você estar aqui no Conta Aí. Se você quiser deixar o seu último recado, pode deixar. Tá bom, Sônia, eu agradeço, né, a oportunidade que você está me dando, né, de colocar essas questões, e tentei colocar da forma mais honesta possível, mais humana, vamos dizer assim, nada muito, como eu trouxe duas realidades, uma extremada, sem material, na rua, com criança, sem família, sem casa, embaixo de chuva, e uma situação outra, com estrutura, com forno, com material, né, e o resumo disso a gente é uma grande ferramenta, né? Às vezes você não tem recurso, mas a gente é uma grande ferramenta e que muitos recursos estão aqui na gente, né? E às vezes você não tem um lugar ideal para trabalhar, um material, mas você tem um material humano que é muito importante, né? O educador, ele é uma ferramenta, como o educador indiano falou. O Google, né, é uma ferramenta de busca com alta tecnologia, foi desenvolvido por gente muito inteligente, mas é o educador que consegue formular a pergunta para o Google responder. Então, a gente também é de alta tecnologia também, né? Isso mesmo. Conseguir fazer essas perguntas, né, no sertão, na periferia, numa praça, né, sem estrutura, e a gente consegue fazer o Google responder algo que um educador lá no sertão formulou. Essa é a grande diferença, né? É isso. Muito obrigada, viu?